Eu acho um pouco pesado afirmar que estes irmãos blasfemam, o tanto quanto eu acho pesado a forma como eles usam para se referirem a nós, né? Principalmente essa linha mais... Deixa eu tentar... Não vou nem inventar de pronunciar aqui, senão vai ficar engraçado. Mas essa linha de John MacArthur, né? Não tem a linha arminiana, calvinista. Eu estava tentando cunhar um termo aqui, mas é melhor ficar na minha, né, Júnior? Para evitar aqui um mico diante de milhares e milhares que vão nos ouvir. Mas essa linha aí mais de John MacArthur, né? Granconatiana, pronto, o representante dele aqui no Brasil é o Granconato. Se o Granconato aqui me ouvir algum dia, Deus abençoe, titio. Mas, enfim, essa linha mais granconatiana, né, que despreza mesmo, que zomba e que incentiva a zombaria, como nós já vimos, inclusive, eu acredito que foram postagens de texto dessa figura no Facebook, ele incentivando, dizendo que tem que zombar mesmo, porque essas línguas não são de Deus, esses dons não são Deus atuando, né? Então, assim, do mesmo modo que eu acho desprezível essa chacota, essa maneira jocosa, também acho que devemos rejeitar essa percepção de que eles blasfemam. The Bible says there's a time to be born and a time to die. I've had to say a good deal about prayer. And before going on to my main subject tonight, I'd like to deal with a difficulty some people find about the whole idea. Fala, crente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um Flame Podcast, um podcast original da Teológica Prime. Hoje eu estou com dois dos autores das trilhas de séries. Estou com a professora Júnia, tá? Júnia Nascimento, que ela é mestra em História, ela é pregadora do Evangelho, uma crente de verdade. E estamos também com Emanuel Martins, missionário, teólogo, está fazendo aí seu mestrado, né, Emanuel? Isso. Mestrado, e vamos estar conversando sobre um tema muito bom, que é por que e como orar por milagres, curas, em um tempo de pessoas descrentes. Tá? Eu queria que Júnia tivesse a palavra para se apresentar, muito melhor do que eu, tá? E fique à vontade, minha irmã. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Júnia Nascimento, sou uma das autoras da Teológica, da Trilha, e sou mestre em História, como ele já falou, e é um prazer imenso fazer parte desse projeto e podermos falar um pouco a respeito da necessidade de orar por cura nesse tempo em que nós estamos vivendo. Prazer imenso estar aqui com vocês. Amém. Emanuel? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Aqui quem fala é Emanuel Martins, sou autor da trilha sobre espiritualidade pentecostal aqui na Teológica Prime. E é um prazer muito grande estar aqui com os meus amigos e irmãos, Menezes Neto, Júnior Nascimento. E nós estamos aqui para tratar de um tema tão importante e, por vezes, também muito controverso, principalmente em um tempo como esse em que nós estamos passando esse tempo de pandemia. E, inclusive, nós, continuistas, carismáticos e pentecostais, temos sido bastante afrontados e confrontados nesse período, porque nós acreditamos nos dons de curar e muitos pregadores de linha cessacionista têm nos desafiado. Se os dons de curar estão entre vocês, então por que vocês não vão aí enfrentar as pessoas infectadas pela Covid-19 e não saem aí curando todas elas? Então, é um tema desafiador, visto que o cenário que há por detrás, além de um cenário de incredulidade dentre os não cristãos, nós temos esse cenário de uma teologia contrária à nossa dentro do meio protestante e cristão. Então vai ser um prazer conversar esse assunto com vocês neste momento e poder desfrutar também da comunhão com todos os irmãos que estão conosco aqui agora.
Amém. Meus irmãos, eu vou começar logo na prática. Há algum texto bíblico que corrobore com a intenção de Deus em cessar os dons antes do fim de todas as coisas? Existe esse texto. Nós podemos biblicamente afirmar, sem nenhuma inferência, tá? Sem nenhum malabarismo teológico, que os dons de Deus eles cessaram com o fechamento do cânon sagrado, por exemplo. Quem quer começar? Eu posso começar. É muito comum nós nos depararmos com cessacionistas. Eu costumo dizer que esses são cessacionistas desavisados ou desatualizados. E estes irmãos, porque são nossos irmãos, tá? Nossa divergência é tão somente de cunho teológico, nós consideramos essas pessoas nossos irmãos, muito embora alguns deles não nos considerem. Você sabe bem, Menezes, Sim. que existem até algumas denominações cessacionistas que não querem que nenhum de seus membros tenha nenhum tipo de associação com carismáticos, continuistas ou pentecostais. Mas nós os consideramos irmãos mesmo assim, apesar do sectarismo de alguns. Mas não são todos, tá, meus irmãos? Tenho amigos de linha cessacionista que me respeitam como cristão, que me consideram, então, não são todos. Mas, enfim, um cessacionista mais desavisado, mais desatualizado, ele costuma usar 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 em diante, onde Paulo ele vai estabelecer um contraste entre a perenidade do amor e a efemeridade dos dons espirituais, tomando como um ponto referencial a vinda do perfeito. Então perceba, o ponto referencial, o ponto de referência aqui nesse texto é a vinda do perfeito. O versículo 10 diz que quando vier o que é perfeito, aquilo que é imperfeito será aniquilado. Então ele vai montar um contraste. Ele vai falar do caráter passageiro dos dons e do caráter eterno do amor. Então, Paulo diz o seguinte, olha, os dons cessarão. Isso aqui é ponto pacífico entre nós e os cessacionistas. Nós também cremos que os dons cessarão. Todavia, nós cremos que estes dons cessarão literalmente no futuro. Nós cremos que eles só cessarão quando Jesus voltar. Então, um cessacionista mais desavisado, ele vai argumentar que o perfeito, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, é a conclusão do cânon sagrado. E isso aqui, meus irmãos, com uma hermenêuticazinha básica, o ABC da teologia, nós conseguimos desbaratar tranquilamente. Por quê? Nós, olhando para esse texto, será que os leitores originais, aquele irmãozinho coríntio, não é corintiano, tá? Quem dera se fosse, é coríntio. Aquele irmãozinho coríntio do primeiro século, será que ele entendeu? Poxa, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que quando vier o que é perfeito, essas línguas que falamos, esses dons vão cessar. E esse perfeito aqui, meus irmãos, é que vamos juntar todos os escritos de Paulo. Tem um apóstolo chamado Mateus, João, tem um discípulo chamado Marcos, tem outro chamado Lucas, companheiro de Paulo. Vão juntar tudo isso e vão formar algo chamado Bíblia. Então, quando esse algo chamado Bíblia for reunido e aprovado num concílio lá para as bandas do 2º, 3º século, então os dons vão cessar. Será que um leitor coríntio do 1º século interpretou assim esse texto? Eu tenho certeza que não. Então, um cessacionista mais desavisado, ele vai usar esse texto. Mas outros um pouco mais, digamos que, requintados na teologia, inclusive, Menezes, John MacArthur, no seu livro Fogo Estranho,
ele afirma categoricamente que este texto não serve para provar e comprovar a cessação dos dons, certo? Então, existe também Efésios 2:20, onde Paulo diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Por incrível que se pareça, eles pegam esse texto para afirmar o seguinte: nós não precisamos mais dos dons, porque os dons eram fundacionais, os dons só estavam em atuação dos apóstolos e profetas. Então, como a igreja já foi fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas, os dons cessaram. Eu quero ver onde está isso no texto. Onde é que o texto afirma essas premissas? Em nenhum lugar. E outra, o próprio caráter do texto coloca em xeque até mesmo, dentro desse raciocínio, a inspiração paulina, porque Paulo usa o termo edificar-se no passado. Ou seja, essa edificação em fundamento apostólico e profético já ocorreu. Então, segundo a lógica cessacionista, se a fundamentação no alicerce apostólico e profético é o limiar, é o momento em que os dons cessam, então nem aqui havia mais inspiração canônica, porque este fundamento já havia sido posto. Paulo coloca aqui no passado, edificados sobre o fundamento. Então, Paulo não tinha essa ideia de mostrar através desse texto que os dons cessaram. E outro, esse aqui é bem também fácil de se lidar, é um texto lá de Apocalipse, onde o apóstolo João diz que ninguém pode mais acrescentar nada a esse livro, e se acrescentar, as pragas nele descritas serão multiplicadas sobre aqueles que afetarem o texto. Aqui é muito claro, João está se referindo às palavras da profecia do livro de Apocalipse. Amém? Então eu acho que dentro da proposta que nos foi lançada, dentro do espaço e tempo que nós temos, eu acho que essas observações sobre esses textos são suficientes. Eu poderia falar também sobre Hebreus 1:1, mas, mais uma vez, uma hermenêutica básica desbarata também a ideia que se lança sobre esse texto. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias através de seu Filho. Ali está falando da revelação plena da vontade de Deus em Cristo Jesus e não da cessação da revelação especial não canônica, que são as revelações trazidas em palavras proféticas, sonhos, visões que não entraram no cânon. Então, eu acredito que isso aqui já nos é suficiente. Amém. Professora Júnia, algo a acrescentar? Eu não tenho muito a acrescentar. O que o nosso irmão Emanuel Martins falou foi muito coerente, né? E nós vemos que os fundamentos, as fundamentações que essas pessoas fazem para dizer que os dons cessaram, eles são muito frágeis, né? São frágeis, é como o nosso amigo acabou de afirmar, uma interpretação básica. Talvez uma pessoa que nem seja apurado no conhecimento hermenêutico, exegético, lendo esse texto, ele vai compreender que não tem nenhuma ligação com os dons espirituais, com a questão cessacionista. Mas, quando se trata de argumentação teológica, de pontos de vistas diferentes, as pessoas usam aquilo que lhe é possível usar, né? É complicado demais, porque assim, ao passo que eles descreem, eles não creem nos dons miraculosos, eles aceitam de bom grado os dons de serviço, os dons ministeriais, que também são dados pelo Espírito Santo. Né? Então eles aceitam pastores, mestres, presbíteros, né? Pessoas de boa índole, eles aceitam isso de bom grado. Como é que eu posso dizer que os dons de Deus cessaram, B, mas tem uns dons que permanecem? Como é que eu vou fazer essa associação? Como é que eu posso chegar? Porque o Emanuel falou uma coisa que a gente já conversa algumas vezes, que é como é que as pessoas que estudam hermenêutica, exegese, elas conseguem tirar os textos do seu contexto original, acrescentar pensamentos aos textos e passar isso para outros irmãos, fazendo com que os irmãos venham a se tornar, até como eu vivo dizendo,
ateístas teístas. É aquela pessoa que acredita em Deus, mas descrê no seu poder. E aí eu pergunto, isso seria um pecado contra o Espírito Santo? Você não crer e negar, e alguns colocam na conta do diabo aquilo que é feito nas igrejas, ou na cruzada do Emanuel, por exemplo, que ele ora sempre por cura, ele ora sempre para que as pessoas melhorem a vida aqui também, essa vida física, terrena e finita. Seria um pecado contra o Espírito Santo? Seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Vou começar com a irmã Júnia. É uma questão bem complexa, né? Essa pergunta aí é interessante. Por quê? Porque nós que acreditamos que os dons de cura continuam atuando em nosso tempo, né? Estamos vivendo o que chamamos de pós-modernidade e cremos que os dons continuam atuando de forma muito tremenda. Eu sou prova e tenho plena convicção de que através do Espírito de Deus há a atuação, sim, do Espírito, através da cura, né? A cura, ela é uma manifestação tremenda, sobrenatural, e só sabe quem tem uma enfermidade incurável, né? Às vezes as pessoas, elas não creem até passar por uma enfermidade incurável em que a medicina tem seus limites, chegou ao limite e agora depende exclusivamente de Deus. Se eu creio que Deus é soberano, que o Espírito de Deus continua atuando, convencendo os homens do pecado, da justiça, do juízo, por que eu não creio que o Espírito atua através dos dons de curar, né? Será que realmente isso é uma blasfêmia? Será que o fato de não crer nos dons de curar é uma blasfêmia contra o Espírito de Deus, contra o Espírito que opera em todos os dons, não é verdade? Porque nós acreditamos que as manifestações dos dons, elas se dão pelo Espírito de Deus, só Espírito, que atua em todos os dons que são manifestos. E se tratando do dom de curar, essa pergunta é muito interessante, porque muitos acreditam na existência de Deus, na onisciência, no Deus que tem atributos comunicáveis e incomunicáveis, mas quando se trata da questão da cura, muitos se tornaram céticos. Mas como eu creio em um espírito inerte, que não atua mais, que se limitou, será que realmente eu creio? Né? Eu não usaria bem a palavra blasfêmia por achar algo que deveria ser bem mais pensado, essa questão da blasfêmia contra o Espírito, mas a questão do crer. Será que eu realmente creio no poder do Espírito? Creio no Espírito de Deus? Se eu não creio em cura, o Deus que eu sirvo, ele é inerte. Então isso assim é uma questão que deve realmente ser pensada, e pela experiência de vida que eu tenho, que eu acho que é a maior prova cristã, a grande base para a nossa vida, depois da Bíblia Sagrada, são as experiências espirituais que nós temos. E a experiência com cura, eu tenho um problema no pulmão, e houve um tempo da minha vida que eu não podia nem sair de casa, eu não podia ir ao shopping, eu não podia ir ao centro, porque eu sentia muita tontura. E aquilo já estava me deixando deprimida, angustiada, depressiva. E eu disse, Deus, eu não sei mais o que fazer. Se eu vou para o culto, eu estou tonta. Agora era tonta mesmo. Eu não estava mais com condições de sociabilizar com as pessoas, nem buscar a Deus, nem sair de casa. Até que um dia Deus usou um pastor, um senhor, para mim. E pelo Espírito ele disse que tem uma mulher aqui que você se sente muito tonta o tempo inteiro. Hoje Jesus está lhe curando. E hoje eu tenho uma vida normal. Eu fui curada, eu tinha falado com o meu cardiologista, com o médico especialista. Ele disse para mim, eu não posso fazer nada por você. Mas através do Espírito, da atuação, do dom de curar,
eu experimentei a graça, eu experimentei algo muito maior. É por isso que eu costumo dizer, muitos julgam algo porque ainda não passaram por alguns caminhos, né? Não se viram em algumas situações. Mas como crer no Espírito se eu não creio que ele continua agindo através dos dons de curar e através de outros dons, profecia, interpretação, como? Sim. Né? Sim. Fica essa pergunta no ar. Uhum. Emanuel, a professora falou acerca da questão do crer, né? Que a gente não pode, de fato, falar em uma blasfêmia no fato de você não crer. Mas aí eu vou pegar você na parte do colocar na conta de Satanás as coisas que acontecem em algumas igrejas, em algumas cruzadas, como alguns pastores. Não estou falando de nave de igreja, não. A nave só replica aquilo que os seus líderes falam. Às vezes eu tenho mais a mão pesada sobre os líderes porque vem deles. Isso seria uma blasfêmia? Eu colocar na conta do diabo aquilo que só quem pode fazer é Deus? Eita. Vamos lá. Veja bem, o apóstolo Paulo ele vai instruir, por exemplo, a igreja em Tessalônica. Ele, no capítulo 4, ele fala de uma atuação, digamos que ordinária do Espírito na santificação. E ele vai mostrar no capítulo 4, versículo 8, que nós não devemos desprezar os conselhos que ele havia dado a respeito da santificação, pois quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito. Então ele aponta para um desprezo a Deus e ao Espírito, o desprezar os conselhos que ele havia dado em relação à obra santificadora. Todavia, quando ele passa a abordar a questão dos dons espirituais, e mais precisamente a ação dinâmica do Espírito através do dom da profecia, no capítulo 5, ele não chama de desprezar, mas ele chama de extinguir. Ele diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Veja só que jogo de palavras interessante. Ele usa a palavra desprezo em relação às profecias e não em relação à pessoa do Espírito. O que é que Paulo está nos ensinando? Que é possível desprezar a Deus negligenciando a obra santificadora e que é possível apagar a ação dinâmica do Espírito desprezando as profecias, os dons. Então, o que é que eu compreendo? Que ao passo que esses irmãos desprezam a atuação dos dons espirituais de modo geral, aliás, desprezam de modo geral a atuação dos dons, aí, Menezes, de modo geral, pode colocar na conta as atribuições que eles fazem aí, né, de modo diverso, sim, a emoção, ao diabo, pode colocar nessa conta. Então, eles estão desprezando os dons através dessas atitudes. E com isso, eu acredito que eles estão apagando o quê? A ação dinâmica do Espírito. Mas veja, Paulo fala de uma ação santificadora, que é uma ação ordinária, uma ação soteriológica, uma ação salvífica, e ele também aborda uma questão carismática, aqui na primeira carta aos Tessalonicenses. E ele em relação a esta ação carismática, ele diz: vocês estão, quando desprezam as profecias, vocês estão extinguindo, apagando o Espírito. Então, eu acredito que esses irmãos apagam. E o apagar faz com que estes dons, conforme a Bíblia apresenta e conforme cremos, também não se apresentem no meio deles. Eu acho um pouco pesado afirmar que estes irmãos blasfemam, o tanto quanto eu acho pesado a forma como eles usam para se referirem a nós, né? Principalmente essa linha mais... Deixa eu tentar... Eu não vou nem inventar de pronunciar aqui, senão vai ficar engraçado. Mas essa linha de John MacArthur, né?
não tem a linha arminiana, calvinista. Eu estava tentando cunhar um termo aqui, mas é melhor ficar na minha, né, Júnior? Para evitar aqui um mico diante de milhares e milhares que vão nos ouvir. Mas essa linha aí mais de John MacArthur, né? Granconatiana, pronto, o representante dele aqui no Brasil é o Granconato. Se o Granconato aqui me ouvir algum dia, Deus abençoe, titio. Mas, enfim, essa linha mais granconatiana, né, que despreza mesmo, que zomba e que incentiva a zombaria, como nós já vimos, inclusive, eu acredito que foram postagens de texto dessa figura no Facebook, ele incentivando, dizendo que tem que zombar mesmo, porque essas línguas não são de Deus, esses dons não são Deus atuando, né? Então, assim, do mesmo modo que eu acho desprezível essa chacota, essa maneira jocosa, também acho que devemos rejeitar essa percepção de que eles blasfemam, porque a vida cristã ela está além da manifestação dos dons. E antes da manifestação dos dons, há uma ação regeneradora, há uma ação santificadora do Espírito, e nesse âmbito aí, eu acredito que nossos irmãos aí, apesar disso, são salvos. Agora sim, eu não me arriscaria a afirmar que determinados irmãos estão atuando sob um espírito demoníaco. Eu não me arriscaria. Nem no meu tempo em que eu era, digamos que cético, um pouco cético em relação a isso, até os meus 16 anos eu fui bem discipulado numa igreja tradicional, aliás, até os 14, e às vezes a gente entrava naquela roda de amigos para zombar, para brincar, e eu nunca me arrisquei a dizer que era um diabo, eu sempre tive esse temor, nunca me arrisquei, e justamente por achar perigoso. Então eu acho que esses irmãos correm sim um risco de desprezarem o Espírito, de entristecerem o Espírito, mas eu não acredito que seja coerente afirmar que eles estão blasfemando. Ótimo. Olha só, pessoal, você falou um ponto no começo, Emanuel, e eu vou puxar para cá, para a pauta, que foi o seguinte: os pentecostais estão sendo atacados e até estão lançando aí desafios para que os irmãos que possuem os dons de cura, porque é que eles não entram nas alas de câncer, por exemplo, porque é que eles não entram nas alas de Covid, em que as pessoas estão morrendo, e eles usam o dom de curar. Muitos que eu tenho conversado, que hoje são sensacionistas, eles vieram de um contexto neopentecostal. Então eles vão de um polo a outro, tá? Literalmente, eles vão do extremo para o outro extremo. Exato. Né? Então, mediante isso, e que acontece, né? Infelizmente acontece, nós não podemos pegar o falso e anular o verdadeiro por conta do falso. A minha questão é a seguinte: por que então as pessoas que têm o dom, por que nós, como pentecostais, de fato, não conseguimos curar todas as pessoas? Por que a gente não pode curar? Por exemplo, eu sou pentecostal e eu não consigo curar nenhuma dor de cabeça. Eu tenho que apelar para o Infralax, tá? Não é meu dom, porque vem de Deus. Eu creio que Deus é soberano, Ele faz o que quer, quando quer, onde quer e com quem quer. Se Ele não quer fazer comigo, eu só preciso agradecer. Mas como é que nós responderíamos a essas pessoas que têm dúvidas sinceras com relação a isso? Não com a questão da chacota, mas a questão das dúvidas sinceras. Por que os pentecostais, que são muitos, já não curaram o país? Eu vou botar até assim, que é para piorar ainda a questão para tu. E eu vou começar contigo mesmo, Manoel. Vamos lá. Em primeiro lugar, há uma falácia em relação aos dons de curar, muito comum. Inclusive, essa falácia, eu percebo que também está dentro do movimento pentecostal. Sim. Existem pessoas do meio pentecostal e neopentecostal, carismáticos, enfim, de modo geral, que creem nessa falácia, nesse argumento falho, que os dons de curar estão sob o nosso domínio. Então, a primeira falácia é essa.
os dons não entram em atuação conforme a nossa vontade. Primeiro ponto. Prova, Emanuel, biblicamente, Atos capítulo 3. Nós vamos ver Pedro e João na porta do templo, curando um homem paralítico. Eu quero colocar minha atenção não na cura, certo? Mas na resposta de Pedro. Pedro diz assim, versículo 12: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Então o que é que Pedro e João estão dizendo? Olha, não foi por algo inerente a nós, mas foi Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, glorificou a seu filho a quem vós entregastes. Em primeiro lugar, o próprio texto, nós temos aqui apóstolos afirmando que estes dons não acontecem, não são ativados ao bel prazer do agente, do ministro. Em segundo lugar, 1 Coríntios 12, 11, diz assim, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Que coisas? Os dons descritos no versículo 8, 9 e 10. É o Espírito quem opera. A palavra operar aqui, se eu não me engano, no grego é energemata. A gente pode até traduzir assim, é ele que energiza todas essas coisas. Então, o dom só entra em atuação através da energização, da ativação do Espírito. E em terceiro lugar, nós vamos ver, por exemplo, em Atos 8 e o versículo de número 7, que Filipe, pregando em Samaria, não curou todos os tipos de enfermidades. Será que em Samaria não tinha nenhum surdo, nenhum cego, para Filipe só curar, e só entre aspas, viu? Porque foi umas curas assim, bem punk, né? Paralítico e coxo. Mas será que só tinha em Samaria paralítico e coxo? Será que não tinha nenhum cego? Será que não tinha ninguém leproso próximo a Samaria? Nenhum surdo? Será que não tinha ninguém sofrendo de fluxo de sangue? Será que não tinha? Deveria ter. Aqui é uma inferência que eu faço, mas apenas para mostrar que, lançar luz no texto, para apontar que os dons, eles obedecem um propósito. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, que os dons são entregues para um fim proveitoso. Então, se não houver proveito, os dons não entram em atuação. Então, se há algum proveito, os dons são ativados pelo Espírito. Amém? Amém. Professora? Apenas reiterando o que o nosso amigo acabou de falar, os dons não são usados ao nosso bel prazer, nem segundo a nossa vontade. Essa é a grande questão. Não somos nós que curamos. Quem cura é o Espírito de Deus, e Ele cura quem Ele quer, na hora que Ele quiser, e a doença que Ele quiser, né? Conhecemos pessoas que não são evangélicas e foram curadas, foram curadas de câncer terminal. Pessoas que são e não foram curadas. Então, não somos nós que decidimos isso. É o Espírito de Deus, é Deus que decide fazer isso. Nem todo mundo é curado, assim como nem todo mundo é salvo. Então, é uma resposta simples. Esse argumento em que nos manda ir aos hospitais curar todo mundo de Covid, assim como manda curar todas as pessoas de câncer, é um argumento muito fácil de derrubar, né? Por quê? Porque a atuação dos dons espirituais não partem de nós, mas partem do Espírito. Então, eu acho que muitos escândalos acontecem, não só no meio pentecostal, como neopentecostal, a partir do momento que o pregador, o pastor, a missionária, a pastora, a pregadora, ela começa a entender que o dom é dela e que ela pode curar, ele pode curar, a pessoa pode curar a hora que quiser e mandar a pessoa se levantar, levante-se, ou ressuscite, ou seja curado, você já está curado, sem o Espírito estar atuando nisso. Eu acho que essa é a grande questão e a grande abertura para escândalos
e, consequentemente, muitas blasfêmias e descrenças, né? Muitas chacotas, muitas faltas até de respeito. Mas, como já foi falado, não é uma atuação nossa, é uma atuação do Espírito. E lembrando que nem todos são curados, como nem todos são salvos. E nem todos são usados nos dons espirituais. É simples demais. Sim. E vale-se alientar que o Emmanuel falou, se não há proveito, então não vai haver a manifestação. Não foi isso, Emmanuel? Se não há proveito. Isso. Tem mais uma coisa, Menezes, que eu acabei lembrando aqui da sua pergunta. Nós também temos uma outra dificuldade. Qual é essa dificuldade? Se nós temos um Brasil afetado pelo cessacionismo e todos os seus pressupostos, principalmente no Brasil, nós temos um pentecostalismo leigo em relação a uma teologia da cura divina. Então, uma coisa acaba que afetando, aliás, as duas coisas acabam que afetando essa compreensão a respeito da cura. Existem bênçãos espirituais que elas só são recebidas ao passo que nós entendemos que elas estão disponíveis a nós. Jamais, Menezes, Levi vai se levantar e ir na geladeira da sua casa e abrir e tirar um iogurte se ele não souber que existe esse iogurte lá. Sim. Essa bênção disponível para ele. Tiago, ele diz algo muito interessante na sua carta: pedis e não recebeis. Aliás, nada tendes porque não pedis. Então, nós temos uma dificuldade como pentecostais brasileiros, que é a ignorância em relação a uma teologia da cura divina. Tiago, ele fala que muitas bênçãos espirituais, em Tiago capítulo 4, elas não nos são concedidas porque nós não pedimos. Então, existe um nível dentro do campo espiritual em que nós só recebemos algo se nós pedirmos. Então, o que é que acontece? Há uma ignorância muito grande em relação a, por exemplo, a vontade de Deus para a cura. Normalmente nós dizemos assim: Senhor, me cure se for a tua vontade. Só que quando nós vamos, nós percebemos o que Tiago, no capítulo 5, escreve a respeito da cura, ele fala o seguinte: que a oração feita com fé sarará o doente. Então, a Bíblia, a expressão máxima da vontade de Deus, está nos afirmando que, se orarmos com fé, o enfermo será curado. Então, nós temos uma deficiência em relação da teologia da cura divina no meio pentecostal brasileiro. E isso não é algo só nosso. Nosso, quando eu falo em referência aos assembleanos. Não, converso com pentecostais das mais variadas vertentes denominacionais e é algo unânime. Nós temos uma deficiência enorme em relação a uma teologia sadia da cura divina. Por exemplo, uma outra questão aqui, algo que inclusive já foi sugerido aqui na fala da professora Júnia, a relação que há entre cura e expiação. Se nem todos são salvos, lógico que também nem todos são curados, mas ambas as bênçãos estão inclusas no pacote da salvação, estão na expiação. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, o escritor, ele fala que Jesus curou várias pessoas ali que estavam enfermas para que se cumprisse nele aquilo que fora escrito por Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e doenças. Aqui nós temos uma implicação temporal e atual e uma implicação eterna. Aqui tanto é referida à cura quanto à glorificação. É aquilo que o autor da carta aos Hebreus fala de poderes, chama de poderes do mundo vindouro. Nós experimentarmos no já um pouco daquilo que experimentaremos no então, ou no ainda não, no futuro, no porvir. Então, nós precisamos passar a trabalhar melhor aquilo que cremos em relação
a cura divina. Tem pentecostais, Menezes Neto, tem pentecostais, professora Júnia, que chamam a doutrina de cura na expiação de teologia neopentecostal. Perceba, a teologia da cura na expiação é algo confessado e professado na nossa declaração de fé. E é algo que precede o movimento neopentecostal, o movimento de cura, ou melhor, de confissão positiva. Nós temos teólogos presbiterianos como o Andrew Murray, batista como A. J. Gordon, nós temos o R.A. Torrey, nós temos o Abe Simpson, da Aliança Cristã e Missionária, denominação do A.W. Tozer, homens de Deus do final do século, de meados do século XIX, que já pregavam a cura na expiação, né? E se nós pegarmos aqui, nós nos reportássemos aqui ao passado na história da igreja, nós encontraríamos outros irmãos que também professavam algo parecido. Então, a cura na expiação não é algo que nasceu com o movimento neopentecostal, não. Eles apenas seguraram uma doutrina nossa que nós deixamos escapar. Então eu convido inclusive os nossos irmãos pentecostais que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, a passarem a refletir mais. Se vocês quiserem, eu indico aqui Sam Storms, Michael Brown, Ken Blue, Jack Deere, o F.F. Bosworth, né, já de um tempo mais passado dentro da história do movimento pentecostal, o próprio A.J. Gordon, Abe Simpson, Andrew Murray. Você encontra facilmente literatura desses irmãos em inglês, e-book, pelo Kindle, aqui fazendo propaganda aqui para a Amazon. Alô, Amazon, vamos querer patrocínio, viu? Em nome de Jesus, escuta o nosso clamor. Escuta o nosso clamor. Então você vai encontrar e-books em inglês, em espanhol, destes irmãos aqui citados. Entra no site do Sam Storms, você vai encontrar lá uma seção exclusiva só sobre cura, e ele vai ensinar, atestar também a cura na expiação. Então, por falta de conhecimento, que nós acabamos deixando de desfrutar de uma bênção de Deus para nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor e como alvos da sua misericórdia. Eita, é assunto que não acaba mais. E tem até uma questão que eu estava falando, antes de tu completar o raciocínio, que era o seguinte: tu falou que quando não há um propósito, quando não há um benefício, por assim dizer, o dom não acontece. Mas aí uma pessoa pode pensar o seguinte: mas onde é que a cura não tem um propósito, né? E aí eu vou usar eu sou o menor daqui, obviamente. Eu sou o pentecostal abortivo, como eu vivo dizendo, nasci fora do tempo. Eu vejo Timóteo, que foi dito por Paulo para ele tomar os 2 dedos lá de vinho, para ele se curar de uma doença, gastro, né? E também o próprio Paulo, que teve um espinho na carne, por 3 vezes pediu para Deus tirar, e Deus não tirou. Porque o proveito nem sempre é algo positivo, é tirado de algo positivo. Algo que também faz com que você se humilhe, que você aprenda, também é proveitoso para Deus. Tô certo, tô errado, isso não existe. Irmão Júnior. Com certeza, né? Essa questão do proveito, da lição que irá nos trazer. Certo dia eu li um livro de um autor, que eu não vou citar o seu nome, mas ele dizia algo muito interessante, que às vezes Deus não cura e permite que seus filhos sofram com doenças incuráveis, né, que termina sendo o espinho na carne, para que esses seus filhos não se percam. Então Deus tem N propósitos, ele nos conhece bem mais do que nós nos conhecemos e do que as pessoas nos conhecem. Então eu concordo plenamente. Deus há um propósito, há um caminho, há algo, há uma lição também. E devemos levar isso em consideração. Logicamente que essa nossa opinião não busca apagar tudo que foi falado até agora.
mas cada caixinha em seu lugar. E entendemos o quê? Que Deus, ele tem propósito, cura tem propósito, né? Tem muitas pessoas as quais eu conheço que são tementes a Deus, que já foram usadas em cura e que sofrem de algum tipo de doença crônica, curáveis, muito sérias, e servem a Deus do mesmo jeito. E não desacreditam que há o dom de cura, que o dom de cura está em ação. Entendemos que existe a questão da fé, existe a questão, várias e várias questões, e essa última que você colocou agora também deve ser levada em consideração, a questão dos propósitos, dos objetivos de Deus, dos insondáveis planos de Deus. Sim, sim. Nós estamos nos aproximando do fim desse episódio e eu queria que nós falássemos um pouco o seguinte. O que é que havia na igreja primitiva que não há na igreja de hoje, para que eu possa vir a pensar que os dons não são para o nosso tempo? Porque, ao meu ver, enquanto existir igreja, os dons servem para a edificação desta igreja. Porque é o propósito dele. Os dons são para o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da igreja. O que é que havia na igreja primitiva, irmã Júnia, que não há na de hoje? Em primeiro lugar, oração. Oração unânime, né? Eles viviam com muita oração e, consequentemente, muito fervor e fé, né? Sabemos que vivemos o período pós-moderno, como eu já falei no início da nossa gravação, e hoje a correria é muito grande. Então, nós usamos de alguns argumentos, dizemos o quê? Não tenho tempo para orar muito, não tenho tempo para buscar muito, não tenho tempo para ter aquele fervor. Então, em primeiro lugar, na minha opinião, né, é a oração. Consequentemente, fé e fervor. São coisas que estão intrinsecamente ligadas, e isto levava a uma atuação tremenda dos dons de curar. Então, hoje nós passamos por muitas dificuldades. Se as pessoas não têm o hábito de orar, imagina de crer, de buscar uma cura, de buscar algo da parte de Deus, né? As pessoas não têm o hábito de uma intimidade, de algo maior, se conformam com o raso. Imagina algo mais profundo, né? Não estou dizendo que Deus está limitado a isso. Não. Sabemos que a ação de Deus, ela é soberana. Mas é inegável que a igreja primitiva era uma igreja em fervente oração. Era uma igreja em que a comunhão, a oração, a busca, a fé era unânime. E hoje nós vivemos essa escassez espiritual, uma decadência. Muitos creem, sim, mas muitos também não creem, também não oram, também não buscam e jogam a responsabilidade que é individual e depois que ela é individual, ela se torna coletiva, joga a responsabilidade no outro. E a responsabilidade não é do outro, em primeiro lugar é nossa. Começa individualmente, depois coletivamente, né? Vai se tornando algo coletivo. Então, para mim, oração, fervor, fé. Algo unânime que estava presente na igreja primitiva. Emanuel, o que é que tinha antes na igreja primitiva, tá? Que tornava ela a portadora dos dons e que hoje, na mentalidade de alguns irmãos, essa igreja não precisaria mais ter esses mesmos dons? Será que a nossa igreja hoje, conforme Júnia disse, eu concordo com ela, Atanásio também concorda, né? Atanásio lá no século II já dizia, pelo fato do pessoal ter trocado a vida cristã
pelas benesses do mundo, não é de se espantar que as maravilhas dos dons tenham deixado de aparecer. Ele não diz sumido, não. Ele não diz cessado, não. Ele diz que elas simplesmente não são mais visíveis como antes. Mas o que é que essa igreja de Atos e até a morte de João tinha, que faz com que a de hoje não precise mais ter os dons? Olha só recapitulando alguns pontos que já foram falados aqui a respeito da permanência de algumas enfermidades, eu gosto de listar pelo menos 4 pontos em relação a isso. O primeiro, eu afirmo que é a ignorância. Muitas pessoas não sabem que a bênção está disponível. O segundo ponto que eu gosto de abordar é a incredulidade de quem está enfermo. O terceiro é a incredulidade, às vezes, de quem ministra a cura ou a oração por cura. E em quarto e último lugar, um mistério soberano, certo? E assim, nós temos costumeiramente lançado tudo na conta do mistério. Nós temos lançado tudo na conta do propósito, né, específico e secreto de Deus. Só que eu ouso afirmar que boa parte, né, daquilo que vemos hoje, por exemplo, eu cito o meu caso, né? Eu tenho asma. Eu tenho asma ainda, apesar de ter tido uma melhora muito boa de uns anos para cá. Mas eu já fui parar no hospital, né? Acho que nesses 3 anos já fui parar no hospital 1 ou 2 vezes com uma crise alérgica fortíssima. E eu ainda não coloco na conta de Deus, né? No meu caso, né? Dessa questão do mistério, do propósito. Mas eu tenho certeza que boa parte daquilo que nós vemos, muitos irmãos nossos são acometidos. E isso aqui não desmerece a vida cristã deles. Nós temos em Lucas capítulo 1, Lucas escrevendo, chamando Isabel e Zacarias de piedosos e santos, mesmo o autor já tendo conhecimento de que Zacarias duvidaria da promessa, mas ele permanece escrevendo que ele era piedoso e irrepreensível. Mas lá na frente ele mostra que Zacarias ele foi incrédulo em relação a um ponto específico. Isso aqui não invalidou a vida de fé de Zacarias. É possível um crente piedoso, santo, salvo, que vai morar no céu, ser incrédulo em relação à própria cura. Ser incrédulo, mas Senhor, eu acho que eu não mereço. Eu fumei demais quando não era crente, eu acho que eu não mereço ter curado desse problema, desse câncer, enfim. Então, assim, existem minúcias. Eu gosto muito de tratar com cuidado para não ser extremista para nenhum dos lados, né? E sabe o que eu acho interessante, Menezes? Sim. E Júnior? Boa parte dos irmãos que atestam o caráter ensinador da enfermidade são os irmãos cessacionistas, que embanham, tem coragem de desembainhar a Bíblia para falar da sola scriptura. Então, se a Bíblia é suficiente como regra de fé, como ensino, então Deus não tem por que nos ensinar através da enfermidade, né? Dentro do raciocínio deles. Eu acho que não se encaixa no raciocínio, na lógica cessacionista, a enfermidade como algo que ensina, né? Então é uma contradição da própria teologia cessacionista. Mas vamos lá. O que é que tinha na igreja primitiva que não temos hoje? Uma noção correta de discipulado. Qual é a noção que temos? A noção catequista. Discipulado é você colocar um camarada numa salinha, dar uma confissão de fé a ele e ele decorar. Qual é o fim do homem? O fim do homem é glorificar a Deus. É decorar os 10 mandamentos, decorar a confissão de fé tal, catecismo maior, menor, símbolos de fé, declaração de fé. A noção de discipulado que temos hoje não é uma noção bíblica. Não é. A noção de discipulado que a igreja primitiva tinha era a noção de quê? De imitação total da vida e das obras.
Então, quando eu acredito que a professora e missionária, pregadora, evangelista Júnia, né, eu ouço dizer isso porque de fato ela faz a obra de um evangelista na questão do dom, né? Ela vai concordar comigo, ela é mestra em história, ela vai confirmar ou não, que eu vou dizer, mas a partir do momento que a igreja se institucionaliza, passa a haver um declínio, porque o clero, ele passa a ter um domínio maior em relação à administração dos sacramentos, em relação à administração da palavra. Então, quando se enclausura no clero a administração de determinadas bênçãos espirituais, então, aquela noção de discipulado em que todo crente poderia evangelizar, poderia pregar, poderia ministrar, agora é quebrada. Então, aquela noção bíblica ensinada por Jesus de que ir de fazer discípulos, discipular as nações. E no que consistia esse discipulado? Na proclamação, no convite a seguir a Cristo, no acompanhamento desse seguir a Cristo. Então Jesus, ele diz, olha, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tinha mandado. E o que foi que Jesus ensinou? Vamos tomar pelo Evangelho de Mateus: curar enfermos, expulsar demônios. Jesus ensinou a pregar o Evangelho. Então, quando se perde essa noção de discipulado, isso dentro da história tem um marcador específico, que é na institucionalização da igreja, nós também perdemos a fé, o fervor, já destacado pela professora Júnia, a fé, o fervor e essa vida de oração. Hoje em dia é muito fácil, é mais fácil, né, Júnia, chegar no fim do culto e dizer assim: missionária, ore por mim, pregador, ore por mim, do que eu empenhar tempo em oração, em busca. Então, confirmando o que a missionária Júnia já falou e dando a minha contribuição, é isso que eu penso, né? Nós não temos uma compreensão bíblica de discipulado. Nos falta essa compreensão, o resgate. E eu faço coro com o doutor John Ruthven. John Ruthven escreveu agora recentemente um livro, já foi traduzido para o português, chamado Os 7 Mandatos de Deus. E ele, nesses 7 mandatos de Deus, ele fala sobre 7 ensinos de Cristo que os apóstolos replicaram e que a igreja deve replicar. E dentre eles essa noção de discipulado. Então é isso que eu penso. E desde já, eu acredito que nós já estamos nos encaminhando para o final. Quero aqui agradecer a vocês por partilhar conosco, comigo, né, a telinha, partilhar comigo o microfone, e que Deus venha abençoar e edificar muitas pessoas aqui que terão acesso a este podcast, o Flame Podcast. E Menezes, tu pode me dar um espaçozinho para fazer aqui a propaganda da cruzada? Não, posso. Então, meus irmãos, você que está nos ouvindo, acesse aí no seu Instagram, no seu Facebook, o perfil Cruzada, a Mensagem do Reino. É uma obra evangelística que o Senhor tem colocado no meu coração, e não somente evangelística, é um projeto que visa alcançar o homem todo, né? Alcançar o espírito e a alma com a mensagem do evangelho, o perdão de pecados, o corpo com a cura das enfermidades, a libertação, e também nós temos aí para desenvolver alguns outros projetos. Se Deus nos permitir, nós estaremos colocando adiante ainda este ano. Então, acesse a nossa página, acompanhe nosso trabalho. Daqui a pouquinho, em maio, nós estaremos realizando mais uma cruzada em uma cidade aqui na Paraíba chamada Riachão do Bacamarte, uma cidade com pouco menos de 3% de cristãos evangélicos, e nós estaremos lá contribuindo com a pregação do evangelho e a capacitação da igreja local, porque além da cruzada, nós ministramos um treinamento de evangelismo pessoal e discipulado à igreja receptora da nossa cruzada, que chamamos de Festival da Esperança. Festival da Esperança porque é um título mais atrativo. Olha, vai ter um festival na praça, vai ter música, vai ter palestra. Então compareça lá e o pessoal se desloca e comparece. Então é isso aí. Muito obrigado, Menezes. Missionária Júnia, um abraço para vocês em nome de Jesus e a todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe. Amém. Você já deu tchau, tem só a última pergunta. Você se adianta demais. Olha só,
Eu só tenho a última Você pergunta. disse que a gente já estava encaminhando para o fim. Essa é a última pergunta mesmo. Como é que... Agora eu quero a opinião pessoal de cada um, tá? Começar com a irmã Júnior. Aí a senhora já faz as considerações finais. Como eu sou uma pessoa que eu sou traumatizada com os falsos dons, com pessoas que maculam o que é genuíno. Vocês falaram de coisas aqui que a igreja primitiva tinha e que hoje não tem, mas que é possível se ter. Isso que a gente não tem não anula de forma alguma a permanência dos dons. Pelo contrário, bota mais peso nas nossas costas que a gente tinha a oportunidade e não fez. Eu vejo assim. Mas eu sou essa pessoa que não crê, mas que eu conheço alguém que está doente nesse momento. Eu conheço um parente, um vizinho, que eu tenho empatia por ele, e eu queria que Deus curasse essa pessoa. Como é que uma pessoa hoje, ela ora de forma genuína para que a cura aconteça? Como, irmã Júnior? Como? Eu digo como eu oro, né? É por imposição de mãos, né? Clamando a Deus para que venha atuar com cura na vida dessa pessoa, né? Logicamente que crendo, isso é muito importante. Crendo, e é simples, né? Talvez eu seja a mais leiga no assunto em relação a isso, mas todas as pessoas que eu orei por cura foi por imposição de mão, mesmo que distante, né? Estender as mãos. Você não é, às vezes a pessoa não pode ser tocada, mas estendendo as mãos, orando, clamando, pedindo, repreendendo, Deus opera e cura. Eu acho algo muito simples, não existe a questão daquele método, faça isso, eu vou lançar um método de cura, isso aí é coisa de charlatanismo. E quero agradecer, fazer minhas considerações finais, agradecer a todos vocês pela companhia. Foi um prazer imenso estar aqui colaborando e dialogando a respeito de um assunto tão interessante que é muito propício nós falarmos disso nos dias que nós estamos vivendo, estamos passando. Continuamos crendo que os dons do Espírito continuam em ação. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Emanuel, obviamente que tirando o curso de cura espiritual e cirurgia com a pena do anjo, como é que eu posso orar tendo a certeza de que Deus fará a sua vontade? Como é que tu ora? Eu vi que tu escreveu um texto chamado A Dinâmica do Milagre. Como é que você, que também escreveu outro texto intitulado Devemos Orar por Cura, que as pessoas não oram muito mais por cura nos cultos, não. Acaba o culto, o povo vai-se embora, vai comer pizza, vai para um cinema, vai fazer alguma coisa, mas esquece de orar pelos enfermos. Como é que você ora pelos enfermos? Há uma preparação. É a questão do crer, como a professora Júnia disse. É a questão, como é? Porque tem muitas pessoas que não sabem como orar. Tem muitas pessoas que não sabem como orar. Parece uma bobagem, mas eu já conversei com pessoas que não sabem como orar por um doente. Não é, né? Às vezes cura e não... Levanta a mão e grita, dá um Hadouken. Não, eu leio a Bíblia e eu vejo que tem um método. Não é um método como receita de bolo, mas algumas questões, como dar glória a Deus, colocar tudo no controle dele, é um ponto que eu creio que seja ponto pacífico na hora de orar. Mas como é que tu ora, Emanuel, pelos doentes, pelos enfermos? Olha só, Menezes e missionária Júnia. Eu gosto muito da carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 15 e 16, e 17 também. Diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Primeiro fator, o fator fé, já citado pela missionária.
Versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. O que é que Tiago faz aqui? Tiago coloca Elias como padrão para nós. Tanto o padrão em relação às falhas e sujeições pecaminosas, quanto padrão na resposta da oração. E entendo também que ele coloca a oração de Elias como um padrão para orarmos por cura. Então, recapitulando, 3 padrões. Primeiro, ele mostra Elias como sendo semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E ele mostra que através da oração nós podemos ser curados. E terceiro, a forma como Elias orou também é padrão para nós. Porém, o que é que Tiago chama de oração de Elias? Elias, ele chega no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, e apenas declara: não vai chover, ou vai chover. Isso Tiago chama de oração de Elias. Perceba, o que Tiago chama de oração de Elias não foi aquela súplica ao Pai, ó Deus, tal. Ele chama de oração de Elias uma declaração em fé. Então, primeiro, essa declaração em fé não tem nada a ver com confissão positiva. A confissão positiva diz que aquilo que você declara acontece porque você declarou. Não, a questão aqui não é essa. A questão é que nós cremos que sobre nós reside uma autoridade vinda de Deus, não em nós, de Deus. E que se nós, na oração, usarmos dessa autoridade com fé, as circunstâncias, no caso aqui, as enfermidades são curadas. Então, como Emanuel Martins ora por cura? Primeiro eu procuro entender qual é a enfermidade e ordeno a enfermidade que ela saia. Não a Deus. Eu não ordeno a Deus. Deus não é meu servo, Deus é meu Senhor. Então, eu ordeno as enfermidades que elas saiam, que elas vão embora. E, inclusive, isso aqui, a princípio, né, lá em meados de 2016, eu aprendi com um calvinista extremo, chamado Vincent Cheung. Extremista ali, tanto no calvinismo quanto na linha carismática. Ele acredita que os cessacionistas são blasfemadores. Ele tem essa ousadia, eu não tenho. Mas ele mostra que nós temos que declarar a expulsão da enfermidade, assim como Jesus fazia, certo? Então Jesus curava debaixo do poder do Espírito como homem e as enfermidades vinham embora. Então Emanuel Martins ora como? Expulsão das enfermidades. E eu digo a você, Menezes, depois que eu passei a orar dessa maneira, eu passei a ver mais curas do que quando eu fazia aquela oração normal. Não estou zombando os irmãos, mas aquela oração: Senhor, se for a tua vontade, cura aqui esse doente. Eu tenho mais resultados hoje. E assim, se fosse colocar em percentual, em 10.000%. Certo? É uma diferença gritante. E nesse percurso, por graça de Deus, por misericórdia, repito, não sou eu quem curo, mas o Senhor. Já vi cura de gente cega, surda, caroços que estomem, pessoas que têm membros curtos, o membro crescer, perna, braço, coluna voltando para o lugar, enfim. Então, eu tenho mais resultado. Por que será que há mais resultado? Porque é o modelo bíblico, é o modo como Deus decide operar. Então, essa é a forma de se orar. Então, é só respondendo de modo mais detalhado a sua pergunta. Se o cético passa a ter coragem de orar por cura, o ceticismo dele já bateu em retirada aí. Isso já é um ato de fé, certo? Por mais que haja na mente dele uma incredulidadezinha ali, mas já é um ato de fé. Se eu pegar meu celular aqui e colocar ele no ouvido, é porque eu creio que tem alguém do outro lado para me ouvir. Sim. Então, se você se submete a orar, é porque existe fé no seu coração de que você vai ser respondido. Então, o ceticismo já cai aí. Não vou fazer minhas considerações mais, mas apenas agradecer. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, Menezes. Amém, amém. Pessoal, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Flame Podcast. Para você que não conhece,
vá lá no nosso perfil no Instagram, @teologicaprime, e você vai ter o link na bio para ser um assinante da Teológica Prime. Teológica Prime é uma Netflix para o público cristão. Todos os meses nós estamos trabalhando empenhados para trazer conteúdo de primeira qualidade para a sua família e para a edificação. Nós estamos transformando a igreja através da educação, através do conhecimento. Se nós conhecemos pouco, pouco vamos fazer. E aqui tivemos com 2 autores e vamos ter vários outros para a glória de Deus. Também agradeço a oportunidade aqui. Eu sou Menezes Neto e esse foi mais um Flame Podcast. Boa noite, bom dia, boa tarde e até mais, se Deus assim nos permitir.